Este programa é livre para todos os públicos. Amém. Bom dia a todos. Tem gente animada aqui? Muito bem. Já estava escutando lá embaixo no camarim a animação de vocês e quando eu cheguei aqui, fui tomada, por este calor de estar aqui na Canção Nova, na nossa casa. A Canção Nova é a nossa casa. Amém? Eu me chamo Mariana, estou na missão do Rio de Janeiro, graças a Deus. Tem um povo carioca aqui ou não tem? Muito bem, sejam bem-vindos. Estou na missão da Canção Nova, lá no Rio de Janeiro, com a graça de Deus e auxílio da Virgem Maria. Estou vivendo neste ano o meu 5º ano de comunidade Canção Nova, com muita alegria. É uma entrega que vale a pena ser de Deus, vale a pena dar a nossa vida toda para Deus. Amém? E nesta manhã, Jesus ele quer reafirmar para nós, como nós cantamos agora com a Ana Lúcia. Incomparável é o nome dele. Incomparável é o nome dele na nossa vida. E nós vamos perceber isso, não só nessa manhã, mas ao longo de todo este dia, desta quinta-feira de adoração. E o tema que nós vamos partilhar nesta manhã é encontrar-se consigo para encontrar o outro. Encontrar-se consigo para encontrar o outro. Só que aqui tem ainda um tema que ele está um pouquinho escondido, que nós vamos tocar nele também, porque antes de encontrar-me comigo para encontrar o outro, eu preciso encontrar a Deus. Para me encontrar, eu preciso, antes e acima de tudo, encontrar a Deus. E aí nós vamos caminhar ao longo de 5 passos. Eu dividi a pregação em 5 passos, para que nós entendamos o que é isso, o que é encontrar-se para encontrar o outro. E o primeiro passo que nós vamos adentrar é nós entendermos que nós somos povo de Deus. Você se reconhece como povo de Deus? Sim ou não? Sim. Nós somos povo de Deus. Este é o primeiro passo que nós precisamos dar para que nós possamos nos encontrar. E de que maneira que nós tocamos nisso? Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para Cristo, Ele é a nova e eterna aliança. E nós fazemos parte deste corpo que tem como cabeça Cristo, que é a igreja. E por isso nós precisamos entender, ter dentro de nós isso. Eu sou povo de Deus. Eu sou um povo escolhido por Deus. Porque Jesus, Ele só morreu na cruz por isso. Ele só se entregou e Ele deu o sim dele por isso. Por sua causa e por minha causa. Então nós precisamos entender isso, que nós somos este povo de Deus. No Antigo Testamento, o Senhor, Ele fez a sua aliança com um povo, certo? Nós vamos ver isso lá em Deuteronômio 8:18, que vai dizer assim: lembra-te de Yahvé teu Deus, pois é Ele quem te fez, pois é Ele quem te concede força para te enriqueceres, mantendo a aliança que jurou aos teus pais, como se vê. Então o Senhor, no Antigo Testamento, Ele fez a aliança com o povo de Israel. E no Novo Testamento, lá em Lucas 22:20, vai dizer assim: e depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: essa é a taça, é a nova e eterna aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Então o Senhor, Ele faz aliança com Jesus e com a igreja, que somos nós, que somos seu povo. Entendendo que nós somos este povo da nova e eterna aliança, somos estes membros, nós vamos para o segundo passo, que é nos deixarmos iluminar pelo Espírito Santo de Deus.
Nós clamamos o Espírito Santo de Deus nesta manhã. E por que que nós clamamos este Espírito que nós já recebemos no nosso batismo, mas que nós ainda continuamos clamando? Para quê? Para nos encontrarmos com Deus. É através da luz divina do Espírito Santo de Deus que eu me encontro com Deus e que eu me encontro comigo mesmo. Por quê? O Espírito Santo é este que vem iluminar todas as coisas. E nós vamos perceber isso lá em Atos dos Apóstolos 2, no capítulo 9, no versículo 15. Quando vai falar de Paulo, vai dizer assim: mas o Senhor insistiu. Ele está dizendo a Ananias, quando ele pede para Ananias ir até a casa de Saulo, onde Saulo se encontrava. Lá no versículo 15. Mas o Senhor insistiu: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Aqui nós percebemos que Ananias impôs as mãos sobre Saul e disse: fique repleto do Espírito Santo. E Saul caiu escamas dos olhos dele. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, as escamas caem dos nossos olhos. E nós somos iluminados pela verdade que é Cristo. E aí nós vamos nos enxergando aquilo que são as nossas misérias, enxergando aquilo que são as nossas paixões. E é a partir disso que nós vamos tomando consciência de quão necessitados nós somos dessa presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem o auxílio do Espírito Santo de Deus, eu não posso e eu não consigo tomar essa consciência. Por isso que o segundo passo é esse: de você pedir o Espírito Santo de Deus, fazer a experiência com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, todas as vezes que você pede esse Espírito, é para isso, para que seja revelado a você aquilo que é a sua verdade. O Espírito, ele vem nos transformar. O Espírito Santo, ele tem este papel de transformar o nosso interior, de vir mexer conosco. Quantas vezes nós fazemos a experiência de pedir o Espírito Santo de Deus e de sentir aquele calor dentro de nós, aquele impulso para a mudança de vida. Foi assim que aconteceu na vida dos apóstolos em Pentecostes. E lá em Atos dos Apóstolos 1, quando vai falar no rodapé, né, do que é o Pentecostes, vai falar assim: Pentecostes, na Bíblia de Jerusalém, tá? Pentecostes torna-se também festa da renovação da aliança. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele vem também para renovar essa nossa aliança com o Senhor. E por isso que ele nos transforma. Por isso que ele mexe com a gente. Quando nós estamos passando por um processo de conversão, quando nós fazemos o nosso encontro pessoal com Jesus, é isso. O Espírito Santo, ele vem nos transformar. Por quê? Ele é a luz, então ele vem iluminar. Quando você estava nas trevas, quanto que você estava ali caindo no abismo, e o Espírito Santo, ele vem te iluminar. E quantas vezes nós olhamos e falamos: meu Deus, como que eu estava nessa vida e não percebi? Como que eu fui cair nesse meio e não percebi? E ali você vai vivendo essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Por isso que cada vez mais nós precisamos nos abrir, deixar com que o Espírito Santo trabalhe em nós.
Deixar com que o Espírito Santo faça o seu papel em nós. Ou seja, deixar Deus ser Deus na nossa vida. Deixar com que o Senhor venha fazer aquilo que é necessário fazer no nosso interior. E aí eu trago aqui uma frase de Dom Henrique Soares que vai dizer assim: eu serei eu mesmo quanto mais me parecer com Jesus. E de que maneira que eu me pareço com Jesus? Sendo iluminado pelo Espírito. Porque quem nos revela o Cristo, quem nos revela a Deus, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem esse papel e essa função de tirar as escamas dos nossos olhos, de transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne. E de nos fazer dar passos firmes naquilo que Deus quer de cada um de nós. E em primeiro lugar, independente da situação que você está vivendo, da maneira que você chegou aqui nessa quinta-feira de adoração, em primeiro lugar, o que Deus quer de você é a sua santidade de vida. Deus quer que você seja santo. Deus quer que você trilhe um caminho de santidade. Por isso que é necessário trilhar estes passos. Por isso que é necessário deixar com que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. E quanto mais eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, trabalhar em meu interior, mais as escamas vão caindo dos meus olhos. Mais eu vou sendo iluminado. Imagine agora um ambiente escuro, um quarto escuro. Só que esse quarto está cheio de coisas. Tem móveis, tem a cama, tem o armário, tem ali a escrivaninha, tem as suas coisas neste quarto, só que está escuro, você não está vendo. Muitas vezes a nossa alma está desse jeito. E aí a gente chega assim a acender a luz e a gente vai esbarrando nas coisas. Vai se machucando, vai caindo, vai se ferindo. E quando a gente acende a luz, não é diferente? Você enxerga a cama, você enxerga que está ali espalhado pelo chão, e você vai fazendo o quê? Vai desviando. Não é isso que a gente faz? Quando a gente chega num ambiente iluminado, que tem ali os obstáculos, a gente vai desviando para quê? Para não se machucar. A nossa alma é do mesmo jeito. Quando nós clamamos o Espírito Santo de Deus, Ele vem nos iluminar. Vem revelar aquilo que precisa ser desviado, aquilo que precisa ser tirado do lugar, aquilo que precisa ser jogado fora. O Espírito Santo, Ele vem nos desinstalar. Ele nos desinstala daquilo que é cômodo para nós, daquilo que é muito fácil para nós. Porque Ele é movimento, então Ele vai nos movimentando. Olha, está vendo isso aqui que você está fazendo? Está vendo essa atitude aqui que você está tendo? Isso aqui não é de Deus. Isso aqui não é de um filho de Deus, não é de um cristão. E aí você vai nesse movimento, sendo desinstalado, sendo transformado. E aí aquele coração de pedra, que não vivia a reconciliação, que não sabe dar perdão, vai sendo transformado em coração de carne. E quanto mais eu deixo o Espírito Santo trabalhar em mim, quanto mais eu deixo o Espírito Santo me iluminar, mais eu vou me assemelhando a Jesus. E as minhas atitudes, elas vão sendo naturais. E aí vai ser natural para você dar o perdão a outra pessoa. Vai ser natural para você viver a reconciliação. Vai ser natural para você se dar ao outro. Porque se dar ao outro também é uma desinstalação. Porque eu vou me dar a uma pessoa que eu não conheço. Mesmo os casais, os casais casados, eles se dão um ao outro, mas é uma pessoa desconhecida. Precisa se dar, precisa haver essa entrega, mas é um ser desconhecido. Então acontece a desinstalação. Eu vou sendo desinstalado da minha criação, daquilo que eu trago como verdade, para acolher o outro ali ao meu lado.
E na nossa vida, no nosso relacionamento cotidiano, é a mesma coisa. Nós vamos nos desinstalando para nos relacionarmos com os outros. E aí você pode dizer assim para mim: não, Mariana, mas aquela pessoa ali, ela me tratou muito mal. Aquela pessoa ali fez uma maldade muito grande para mim. É muito difícil perdoá-la. É muito difícil viver a reconciliação com ela. Não é difícil. Basta com que você deixe que o Espírito Santo de Deus ilumine também as tuas misérias. Aquilo que também é ruim dentro de você. Que aí você vai começar a ver que você está, no mesmo patamar. No mesmo nível que aquela pessoa, a mesma capacidade que ela teve de fazer ruindade para você, você também tem para fazer com outro ou com ela mesma. Então, nós precisamos cada vez mais deixar com que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós tomemos consciência de quem nós somos, para que nós possamos nos assemelhar a Jesus. O que o Senhor vai dizer lá em Gênesis? Que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. O Senhor nos fez imagem e semelhança dEle. E aqui eu quero deixar um questionamento dentro de você. Você acha que você está sendo imagem e semelhança do Senhor? Você tem essa consciência de que você foi criado para ser imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para isso. Só que existe um mal na nossa vida, que é o nosso pecado, que ele nos desconfigura. Ele não deixa com que essa imagem e semelhança aconteça na nossa vida. E se eu não deixo o Espírito Santo me iluminar, eu vou viver nas trevas, eu vou viver na escuridão. E aí é onde as feridas vão acontecendo, é onde as machucaduras vão acontecendo e eu não vou enxergando. Vou vivendo nessa vida escura. Mas quando eu me decido deixar com que o Espírito Santo ilumine, aí sim, vou sendo revelado. Eu vou sendo revelado. A mim mesmo. O Espírito Santo vai nos revelando. Vai nos trazendo quem nós verdadeiramente somos, mesmo com as nossas misérias. E é disso que nós precisamos tomar consciência. Precisamos ter dentro de nós: eu fui feito imagem e semelhança de Deus. E por isso, eu preciso deixar com que o Espírito Santo me ilumine para revelar quem eu sou, verdadeiramente. E aqui nós já caminhamos para o terceiro passo, que é justamente esse: tomar consciência e reconhecer que somos todos, sem exceção, somos todos doentes pelo pecado. Todos nós somos doentes pelo pecado. E nós precisamos tomar consciência disso, para que nós trilhemos um caminho de nos conhecermos, para nos entregarmos ao outro. Sabe por que a gente precisa trilhar esse caminho de tomar consciência e reconhecer? Porque senão, eu não vou conseguir chegar ao outro. Se eu não faço a experiência de saber que eu tenho as minhas qualidades, sim, tenho as coisas que são boas, mas tenho também as coisas que são ruins. Tem também um pecado original aqui dentro de mim, que vem a todo instante. Se eu não faço essa experiência, eu não consigo me dar ao outro. Porque aí eu vou ficar sempre nessa barreira. Não, porque fulano de tal faz isso, porque fulano de tal faz aquilo. E aí eu não vou vivendo uma relação de irmão, uma relação de comunidade, uma relação de igreja. Por que quando nós estamos em um ambiente familiar,
Nós temos ali nossos irmãos, né? Tenho 2 irmãos, graças a Deus. E aí, quando a gente está em casa, nós somos muito livres um com o outro. A gente fala, porque você fez isso, porque você fez aquilo. E daqui a pouco, né, briga, mas está se falando de novo. Porque é justamente essa relação de liberdade. Eu sou livre com os meus irmãos de sangue. E com certeza você também deve ser com os seus irmãos de sangue. Com aqueles que são próximos a você. Mas será que você consegue ter essa liberdade dentro da sua comunidade paroquial? Será que você consegue ter essa liberdade dentro da sua igreja, com as pessoas que são difíceis para você? E sabe por que a gente tem essa liberdade com aqueles que estão dentro da nossa casa? Porque eles também conhecem os nossos defeitos. Eles também conhecem as nossas maldades. Assim como nós também conhecemos a deles. Por isso que a gente consegue ter essa liberdade. E por que a gente não consegue ter a mesma liberdade na nossa comunidade paroquial, ou na sua igreja, na sua comunidade de vida? Porque não nos conhecemos. Temos medo de enfrentar aquilo que é as nossas misérias. Temos medo de ir ao encontro por conta das nossas misérias. Porque se eu chegar no outro para viver a reconciliação, eu corro o risco do outro também me dizer aquilo que eu faço de errado, aquilo que não é bom em mim. E ninguém quer escutar isso. É muito mais fácil eu dizer ao outro aquilo que ele tem de errado, do que de escutar o que eu tenho de errado. Então, por isso que eu preciso tomar consciência de que eu também sou doente pelo pecado. Todos nós somos. Todos nós somos doentes pelo pecado. E nós precisamos ver que quanto mais eu pareço com Cristo em meu ser, mais eu sou aquilo que Deus sonhou para mim. Tomando consciência de que eu sou doente pelo pecado e que eu preciso lutar contra isso, preciso ter uma vida de santidade semelhante à vida de Cristo. Preciso olhar para a vida de Cristo e dizer, é essa vida que eu preciso ter. Preciso olhar ali para a vida dos apóstolos, aquilo que os apóstolos fizeram? Seguiram a Jesus. O que é seguir a Jesus? Ter as atitudes dele. Foi fácil para os apóstolos? A gente vê que não. Só pegar aqui o Novo Testamento, que a gente vê que não foi nada fácil. Muitas vezes, eles questionavam Jesus, mas por que o Senhor está tendo essa atitude? Por que está acolhendo essa pessoa aqui, em dia que não é para acolher? Eles questionavam Jesus, das atitudes que ele tinha. Mas mesmo assim, depois eles reconheceram que eles precisavam ter aquelas mesmas atitudes. Precisavam ter aquelas mesmas ações. E conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Nós precisamos ter as mesmas atitudes de Jesus, por mais difíceis e mais dolorosas que elas sejam. Por isso eu repito, quanto mais eu pareço com Cristo em todo o meu ser, e em todo o meu ser aqui eu acrescento, em todos os ambientes, porque muitas vezes a gente tem uma atitude dentro da nossa casa e outra fora. Quanto mais eu pareço com Cristo em todo o meu ser, mais eu sou aquilo que Deus sonhou para mim. O que Deus sonhou para mim? Que eu seja eu mesmo, que você seja você. É só isso que Deus quer. É só isso que Deus quer, que você seja você mesmo. E quem é você mesmo? Aquele
que Ele criou para ser sua imagem e semelhança. Santa Teresinha dizia: eu sou o que Deus pensa de mim. O que Deus pensa de Santa Teresinha? É muita ousadia, né? Ela dizer que ela é o que Deus pensa dela. O que Deus pensa de Santa Teresinha? Que ela é imagem e semelhança dele. Santa Teresinha, a vida dos santos, né? Mas aqui eu vou colocar Santa Teresinha. Ela viveu isso. Ela reconheceu as imperfeições dela, reconheceu as misérias, deixou-se iluminar pelo Espírito Santo de Deus e viveu o caminho de conversão, de tomar consciência, e se tornou santa. Ela entendeu: Deus pensa de mim que eu seja imagem e semelhança dele. E essas foram as atitudes dela. Mesmo sofrendo no Carmelo, mesmo tendo irmãs que não gostavam dela, ela teve as atitudes de Jesus, de amar. Amar. Mesmo sendo humilhada, maltratada, ultrajada, ela amou. Jesus, todas as atitudes dele foram de amor. Mesmo que ele estivesse num momento de exortação, ele amou. Mesmo que ele estivesse chamando a atenção de alguém, ele amou. E Santa Teresinha não fez nada mais, nada menos do que isso. E ela diz, né? No coração da igreja eu serei o amor. E essa é a atitude de Jesus. Ela se assemelhou a ele. E só por isso ela foi santa. Só por isso hoje também ela é doutora da igreja. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Nós somos chamados sim à santidade. Somos chamados a essa vivência de santidade. Mas de que maneira que eu vou ser santo? Meu Deus do céu, como que eu vou ser santo vivendo nessa igreja? Tendo as atitudes de Jesus. Tendo as atitudes de Jesus. E aí, quem está com a Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir. Lá em Marcos 10. Marcos 10, do 17 ao 22. Marcos 10, do 17 ao 22. Em Marcos 10, do 17 ao 22, vai dizer assim: ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele, perguntando: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Fitando-o, Jesus o amou e disse: uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Jesus disse a ele, amando. O olhar de Jesus foi um olhar amoroso para esse homem rico. Uma coisa só te falta. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. O que Jesus quis dizer aqui para ele? Deixa-te a ti mesmo. Porque vocês perceberam que ali Jesus foi falando, né?
Não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. E aí ele disse: mestre, tudo isso eu já tenho guardado desde a minha juventude. Ou seja, ele já vivia os mandamentos. O que estava faltando para esse homem? Vai, vende o que tem. Deixa-te a ti mesmo. Em outras palavras, deixa-te a ti mesmo, vem e segue-me. E o homem rico, contristado, porque ele tomou consciência de que era possuidor de muitos bens. Ou seja, ali ele viu: meu Deus, não consigo deixar a mim mesmo. Não consigo deixar a mim mesmo. Por isso ele saiu contristado. Porque Jesus pediu tudo o que ele tinha. Os mandamentos ele já vivia. E aí ele tomou consciência e viu: não consigo. Porque para seguir a Cristo, eu preciso deixar a mim mesmo. E aí, Dom Henrique também vai dizer: eu só serei eu mesmo quando eu deixar de ser eu na minha medida, para ser eu na medida de Cristo. E esse homem rico, ele não conheceu ser ele mesmo na medida de Cristo. Porque era necessário que ele vendesse tudo. Deixasse tudo. Deixa-te a ti mesmo. E ele não conseguiu. Nós precisamos sermos nós mesmos, na medida de Cristo. E qual é a medida de Cristo? É deixar tudo. Deixar tudo o que nós temos. O que você tem dentro de você que ainda precisa ser deixado? Para ser você mesmo, na medida de Cristo. Nós precisamos migrar do homem velho para o homem novo. Precisamos trilhar esse caminho de migração. E aí nós vamos para o quarto passo, que é entrar em teu coração e transformá-lo ao coração de Cristo. Entrar em teu coração e transformá-lo ao coração de Cristo. E quanto tempo nós estamos perdendo por não entrar em nosso coração? Quantas vezes você vai para a tela do seu celular para você fugir da realidade? Para você fugir de um sentimento que está ali te tomando. Quantas vezes você já fez isso? Para deixar de se enfrentar, para deixar de enfrentar aquele sentimento ruim. Quantas vezes precisamos entrar dentro do nosso coração? Você precisa entrar dentro do seu coração. Ter essa coragem de fazer um momento de silêncio e parar. Parar, ouvir o seu coração. Meu Deus, onde eu estou? Onde você está hoje? Eu não digo de ambiente físico, eu digo dentro da sua alma. Onde você está hoje? Faça a experiência de parar e se encontrar. Jesus, Deus, Ele só vai vir ao seu encontro aí onde você está. Ele não vai vir ao seu encontro quando você estiver perfeito, quando você estiver pronto para todas as coisas, não. Deus vem ao encontro da nossa realidade. Qual é a realidade que hoje você vive na sua alma, no seu interior? Você verdadeiramente se conhece? Você sabe quais são as suas paixões? Nós precisamos trilhar esse caminho de transformar o nosso coração. E fazer essa experiência é nos humanizar, é sermos humanos. Porque quando eu faço a experiência de fugir daquilo que eu estou sentindo, de fugir da minha realidade, de fugir do meu problema, eu estou me desumanizando. Eu não estou vivendo a minha humanidade. Por que os santos foram santos? Porque enfrentaram a sua humanidade. Reconheceram as suas paixões, reconheceram as suas misérias
e foram em busca das virtudes. Foram em busca de se humanizar. Quando eu fujo, eu vivo um processo de desumanização. Por isso que é necessário com que eu pare, escute o meu coração, escute o meu interior, escute a minha alma, para saber aquilo que eu estou vivendo. Olha a experiência desse homem rico. No momento que Jesus fala para ele, deixa teus bens, deixa o que tens, deixa-te a ti mesmo, ele reconhece, sou possuidor de muitos bens. Ali ele tomou consciência. Ele entrou dentro do coração dele. E é essa experiência que nós precisamos viver. De viver na realidade. Todo caminho de espiritualidade, todo caminho de vida de oração, todo caminho de santidade, não é feito fora da sua realidade. É dentro da sua realidade. É no seu dia a dia, é no seu cotidiano, é com as situações que vão aparecendo. E aí muitas vezes a gente reza, Jesus, eu quero ser santo. Como a gente cantava, seja o Senhor da minha vida, da minha casa. Mas quais são as minhas atitudes dentro da minha casa, para que o Senhor seja o Senhor da minha casa? Quais são as suas atitudes? Senhor, eu quero viver o perdão, mas eu dou o passo. Senhor, eu quero amar, mas eu dou o passo de amar. E muitas vezes eu faço o quê? Vou para a tela do meu celular, a tela do meu computador, porque eu quero fugir daquilo que é a minha realidade. Mas o Senhor, Ele só vai te encontrar na sua realidade, naquilo que você vive hoje, na sua alma. E aí tem uma frase, que eu não sei quem é o autor, mas eu escuto muito ela, e vivo também. Teu entulho seja o teu pedagogo. Teu entulho seja o teu pedagogo. Teus lixos, as tuas misérias, as tuas paixões, sejam a tua pedagoga. É isso que os santos fizeram, deixaram com que o entulho deles fossem os pedagogos, para que eles vivessem uma vida de santidade, para que eles trilhassem uma vida de santidade, para que eles se assemelhassem mais a Jesus, para que eles fossem imagem e semelhança de Jesus. E é isso que nós precisamos viver. Teu entulho seja o teu pedagogo. A tua história é uma história de salvação. Você precisa tocar nela, na tua história. Quais foram as feridas que te causaram? O que dói aí dentro de você, que muitas vezes você quer fugir? Não se esconda da sua realidade. Não se esconda daquilo que é a sua verdade. Porque o Senhor, Ele vem ao seu encontro. Assim como Ele foi ao encontro desse homem rico. Ele vem ao seu encontro. Para que você trilhe esses passos. Para que você se conheça. Conheça a tua história. E só a partir disso que nós vamos ao encontro do outro. O meu encontro com o outro, ele só é verdadeiro quando eu trilho um caminho de conhecimento de mim mesmo. Fora isso, nosso encontro ele não é verdadeiro. E aí, já caminhando para o final, nós vamos para o quinto e último passo. Quinto e último passo, que é ter a atitude da Virgem Maria. Qual foi a atitude de Nossa Senhora? Ir apressadamente ao encontro de Isabel. Porque Nossa Senhora, ela sabia quem ela era. Ela tomou consciência de quem ela era. E quando o anjo foi fazer o anúncio a Nossa Senhora, ela tomou consciência, meu Deus, sou pequena demais para isso, para ser a mãe do Salvador. Mas eis-me aqui.
faça-se segundo a tua vontade. Nossa Senhora sabia quem ela era. E só por isso ela foi capaz de ir ao encontro de Isabel. Mas não foi qualquer encontro. Nossa Senhora se colocou a serviço de Isabel. Quanto mais eu me conheço, mais eu me coloco a serviço e mais eu vou ao encontro do outro. Porque ir ao encontro é isso, é uma atitude de serviço, não é um favor. É um serviço que eu presto a Cristo. É ir ao encontro do outro. E essa foi a atitude de Nossa Senhora. Ela foi ao encontro de Isabel para se assemelhar a Cristo. Porque ela sabia quem é que estava dentro do ventre dela. Ela se colocou a serviço. Ela se colocou à disposição. Estou aqui, faça-se em mim. E para você entender, nós trilhamos aqui 5 passos. Primeiro, entender que eu sou povo de Deus. Segundo, deixar-se iluminar pelo Espírito Santo. O terceiro, ter consciência que somos todos doentes. O quarto, entrar dentro do seu coração e transformá-lo no coração de Cristo. E o quinto, ter a atitude de Nossa Senhora. Eu quero pedir uma música ao ministério, que é Conheço um Coração. E com ela nós vamos cantar, pedindo essa graça ao Senhor. Que Ele venha de fato transformar o nosso coração, transformar o nosso interior. Que nós nos deixemos ser alcançados pelo Espírito Santo de Deus. Que nós deixemos com que o Espírito Santo venha transformar o nosso coração, transformar o nosso interior, para que cada dia mais nós sejamos semelhantes a Cristo. Para que cada dia mais nós sejamos comum unidade. Para que cada dia mais nós sejamos irmãos. Para que cada dia mais nós vivamos a fraternidade. Mas a comunidade começa dentro de você, com a transformação do seu coração.